Pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui no YouTube para falar de um assunto muito importante e essencial que a maioria dos brasileiros tem curiosidade de saber. Que assunto é esse, Sabrina? É o uso capião. As pessoas têm diversas informações sobre o uso capião e muitas delas são fake news, sem saber exatamente o que de fato é o uso capião, o que é necessário para constituir o uso capião e como fazer o uso capião. Então hoje eu tô aqui para rasgar o verbo sobre uso capião e falar para você que tem interesse nesse tema, o que é uso capião, quais são os tipos de uso capião, o que eu preciso ter para constituir um uso capião, para que você entenda de uma vez por todas o Instituto do Uso Capião. Muita gente liga para mim e fala: doutora, tem um imóvel aqui abandonado no meu bairro, se eu entrar lá e ficar morando lá um mês, eu já posso ter uso capião do imóvel? Gente, não é assim que funciona. Imagina, uso capião é uma ação declaratória de propriedade. É onde um juiz ou um tabelião vão constituir a você um título de propriedade. O que é isso? Eles vão dizer para você assim: seu José, agora a casa da rua Mário Quintana, número 35, bairro das Jardineiras, é seu. Então, é um processo que tem que ser fiscalizado e burocratizado, de fato, para que você tenha um título de um imóvel. E eu não estou dizendo aqui que isso é super difícil, super complexo, não. Eu estou dizendo aqui que é um processo que tem que ser mais apurado. Então, as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao uso capião e hoje eu estou aqui para falar sem juridiquês o que é uso capião, quando é que é caso de uso capião e como eu consigo fazer uso capião. Porque vocês sabiam, nós temos 18 tipos de regularização imobiliária e o uso capião é o último deles. Então, a gente precisa entender muito bem o que é o uso capião para que quando a gente for em uma pessoa que seja apta a nos ajudar a ingressar com uma ação de uso capião, a gente tenha algum conhecimento para ter uma troca com essa pessoa. Vamos lá. Vocês sabiam que eu tenho 5 tipos de uso capião? Nós vamos começar do prazo menor para o prazo maior. Qual é o primeiro tipo de uso capião que nós temos? Que requer apenas 5 anos de posse, porém eu preciso também ter outros requisitos para que eu consiga regularizar o meu imóvel através dessa primeira opção de uso capião. A primeira opção de uso capião, e a mais comum na verdade, é o uso capião especial urbano. Para que eu consiga um uso capião especial urbano, no geral, gente, nós vamos chamar tudo de uso capião, mas existe essa classificação um pouquinho diferente na lei. Para que eu consiga um uso capião especial urbano, eu preciso ter 3 requisitos essenciais. O primeiro é que eu more no imóvel de forma ininterrupta pelo prazo de 5 anos. Esse requisito engloba 2 pressupostos essenciais para a questão do uso capião. O primeiro requisito essencial é que eu more no imóvel. Então, eu preciso morar no imóvel. Não consigo uso capião sem morar no imóvel. Ah, Sabrina, porque a gente consegue uso capião sem morar no imóvel? Consegue, através da posse indireta. Depois eu vou explicar isso. Por quanto tempo eu tenho que morar no imóvel para conseguir esse tipo de uso capião? 5 anos. Eu tenho que ter 5 anos exatos, não pode faltar nenhum dia, contínuos, ou seja, eu tenho que morar continuamente no imóvel e de forma ininterrupta. Então, eu não posso morar lá 1 ano, dar uma pausa, fiquei em outra cidade 3 meses e voltei para o imóvel. Eu tenho que morar ininterruptamente por 5 anos nesse imóvel e eu não posso ter outro imóvel. Então, 3 requisitos para esse uso capião. Não posso ter outro imóvel, eu tenho que morar 5 anos contínuos e ininterruptos no imóvel e o imóvel tem que ser menor do que 250 metros quadrados. Beleza? Então, esse é o primeiro tipo de uso capião. O segundo tipo de uso capião é o uso capião especial rural, que são os mesmos requisitos do uso capião urbano, exceto a metragem do imóvel, que é diferente. Para o rural, eu posso ter uma propriedade de até 50 hectares, porque no rural a gente não mede em área de metragem, a gente mede em hectares ou alqueires. E eu tenho que ter um tipo de produção. E o meu imóvel rural, ele tem que ser produtivo de alguma maneira. Então, por exemplo, eu teria que plantar nesse imóvel, eu teria que ter animais nesse imóvel, cuidar de galinhas, porcos, vacas, eu teria que talvez ter um lago de peixes, ou eu teria que arrendar de alguma maneira esse imóvel para que alguém desse produtividade nele. Se eu não tenho condições de plantar, eu teria que ter um arrendamento ali para que outra pessoa pudesse
plantar nesse imóvel, provar que a terra é produtiva de alguma maneira. E eu tenho que também ter morado nesse imóvel por pelo menos 5 anos, tá? Então, 3 requisitos novamente. Morar por 5 anos, contínua e ininterruptamente. Imóvel menor do que 50 hectares. E a terra tem que ser produtiva de alguma maneira. Eu preciso plantar, criar animais, arrendar para alguém que plante. Tem que ter alguma produtividade ligada à área rural, ok? Esse é o segundo tipo de uso capião especial. Agora, nós vamos para o terceiro tipo de uso capião, que é a uso capião ordinária. A uso capião ordinária é quando eu tenho um imóvel que ultrapassa 250 metros quadrados. Quando o imóvel ele mede mais do que 250 metros quadrados, aí eu já estou falando de um imóvel maior do que 250. Então, automaticamente, eu vou aumentar também o tempo que eu preciso morar nesse imóvel, já que o imóvel é maior. Se o imóvel é maior, nós estamos falando de 10 anos de prazo. Eu tenho que ter pelo menos 10 anos de moradia nesse imóvel e também eu preciso ter algum documento que comprove que eu negociei de alguma maneira esse imóvel. A lei vai chamar isso de justo título. O que é o justo título, Sabrina? É um contrato de compra e venda, é uma promessa de compra e venda, é uma procuração, é um recibo de pão, é uma escritura de compra e venda. Você tem que ter algum papel que demonstre que você negociou aquele imóvel com alguém. Ah, Sabrina, mas tem que ser com o dono do imóvel? Não, gente. As pessoas fazem uma sucessão em cascata de venda de imóveis e não saem registrando isso. Então, geralmente, a última pessoa que te vendeu comprou de um terceiro, que comprou de um terceiro, que comprou do dono do imóvel. Então, não vai aparecer essa sucessão no registro. Então, não necessariamente eu vou precisar provar que eu comprei do dono do imóvel. Eu vou precisar provar que eu negociei aquele imóvel de alguma maneira. E isso tem que ser através de um documento, tá? Então, a uso capião ordinária, eu preciso ter 10 anos de posse ininterruptas e contínuas. O imóvel é superior do que 250 metros, porque se ele é inferior e eu preencho aquelas outras condições, eu tô falando do uso capião especial, urbano ou rural. E aí a gente tem agora uma quarta hipótese de uso capião. Que hipótese é essa, Sabrina? É a hipótese em que você atinge o maior tempo para estar qualificado para ingressar com o uso capião. E que tempo é esse? 15 anos. Se eu não tenho papel nenhum, ou eu invadi de alguma maneira esse imóvel, aí eu não tenho como provar. Eu só sei que eu entrei ali, ou às vezes eu passei foi o dinheiro para a pessoa e ela nunca me deu recibo. Isso aconteceu lá nos anos 80, 90, 70. Aí eu preciso ter um prazo maior. Quanto menor a prova, maior é o prazo de uso capião. Vou reformular. Quanto mais requisitos você preenche, menor é o prazo para uso capião. Quantos menos requisitos a lei requer, maior é o prazo de uso capião. Então, quando eu tenho 15 anos, o que eu tenho que provar, Sabrina? Posse. Você tem que provar que você mora ali há 15 anos. Você não precisa ter contrato de compra e venda, você não precisa ter papel nenhum. É lógico que você vai precisar de outras provas de posse. Que você paga uma conta de luz lá há 15 anos, que você paga uma conta de água, que você paga um IPTU, que tem um vizinho que sabe que você mora lá há 15 anos. Então, para esse tipo de uso capião, que você não tem documento nenhum, ou que de fato você invadiu aquele imóvel, aí nós estamos falando de 15 anos de posse. Esse seria então o quarto tipo de uso capião. E ainda tem um outro tipo de uso capião, especialíssimo, que a maioria das pessoas desconhece, que é o uso capião familiar. Quando é que acontece o uso capião familiar? É quando eu sou casado ou casada e meu marido ou a minha esposa saem do imóvel, deixam esse imóvel, não diligenciam, ou seja, não tem interesse de ingressar com a ação de divórcio requerendo a partilha daqueles bens, ou se entra com a ação de divórcio, não faz a partilha do bem em que você mora, e passados 2 anos que aquela pessoa abandonou aquela casa, você que ficou no imóvel, você marido ou você mulher, podem sim pedir uso capião desse imóvel que você ficou morando e que seu marido não se atentou, não quis mais saber desse imóvel, e aí ele acaba perdendo a partilha no imóvel por desinteresse. E aí a pessoa que ficou no imóvel pode sim pedir uso capião dessa parte do marido que receberia a ameação, né? 50% do imóvel. Pessoal, uso capião é um processo um pouquinho complexo, mas desde que você preencha esses requisitos, é muito difícil você não conseguir o seu tão sonhado registro de imóveis, onde consta o seu nome lá como proprietário. E isso agrega para você diversos benefícios. As pessoas tendem a pensar que, eu não vou fazer porque é muito caro. Eu não vou fazer porque não vale a pena. Mas vale sim, porque o uso capião
ele promove para você a propriedade do bem no seu nome. E a partir do momento que você tem um registro no seu nome, você consegue valorizar o seu imóvel em até 30% do valor que ele vale. Porque ele passa a ser regular. E todo imóvel irregular, ele perde valor de mercado. Então, se o seu imóvel vale 100 mil reais hoje sem documento, com documento ele vai passar a valer pelo menos 130 mil. E você consegue também realizar o financiamento imobiliário, o que facilita também a venda do seu imóvel, porque ele torna-se um imóvel regular. Ou vamos supor que você está muito apertado, está com uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia de forma imediata aí na sua família. Você pode dar esse imóvel para o banco em garantia e pegar um dinheiro emprestado para resolver o seu problema emergencial. Quando o imóvel não tem documento, você não consegue fazer nada disso. Então, pessoal, eu vim aqui hoje rasgar o verbo sobre o uso capião e mostrar para vocês a importância e a diferença dos tipos de uso capião que temos. E se você se enquadra em alguma dessas hipóteses, procure um advogado especializado em direito imobiliário para te ajudar a regularizar o seu imóvel. Esse canal aqui sempre tem vídeo, então vou pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos sobre direito imobiliário. Até mais!